Olá pessoal do canal, pessoal do YouTube, tudo bem? Espero que esteja tudo bem com vocês aí. É o que desejo para vocês. Hoje nós vamos falar um pouco sobre a caixa ímpar, tá? Não especificamente a caixa ímpar, suas medidas, mas umas alterações que eu fiz nela, né? Umas modificações que eu fiz para poder usar aqui no meu liponário, tá? Essas alterações é para facilitar o manejo, né? No meu entendimento aqui, tá? Então essas alterações foi feita para a minha necessidade, né? Mas eu vou mostrar a ela de como que eu recebo a caixa ímpar. Ela funciona normal para quem não quer fazer nenhum tipo de alteração, tá? Então eu recebo a caixa ímpar exatamente dessa maneira aqui, ó. É ninho sobre ninho, duas melgueiras e a tampa, tá? Vamos começar da tampa, né? É uma madeira com 2 sarrafinhos, né? É algo simples, tá? E ela cabe exatamente em cima das melgueiras, tá? A melgueira, ela tem 12 por 12 centímetros, 2 centímetros de espessura na madeira, tá? E 5 centímetros de altura, tá? Então essa é uma melgueira, essa aqui é outra melgueira, tá? E aqui é o sobreninho, tá? O sobreninho, ele também tem 12 por 12 centímetros, 2 centímetros de espessura, só que aqui ele tem 7 centímetros aqui. Então esse aqui é o sobreninho, tá? E essa aqui é a tampa. E esse aqui é o ninho, tá? 12 por 12 centímetros, 2 centímetros de espessura, e ele tem 7 centímetros de altura, né? Na parte interna aqui, ele tem 7 centímetros, tá? E ele vem exatamente desse jeito, ó. Simples, tá? Vem com um furo de entrada, tá? Mas esse furo de entrada, depois eu tampo ele, porque eu não vou utilizar ele mais nessa altura. Eu vou explicar para vocês por que eu tampo ele, tá? Então é exatamente isso, tá? 2 pezinhos aqui, né? 2 sarrafinhos fixos. Então, essa é a caixa ímpar que eu recebo aqui, que eu compro ela e recebo dessa maneira, tá? Como eu já disse, ela funciona normal, mas eu fiz algumas mudanças, fiz algumas alterações aí, mais para facilitar o meu manejo aqui, tá? Então agora eu vou começar a mostrar para vocês qual foi a mudança que eu fiz. Bom, eu vou falar um pouco sobre a parte externa, o que eu mudei, tá? Vamos começar aqui, ó, na parte da frente, no ninho, tá? O que eu mudei? Eu mudei isso aqui, ó. Na verdade, eu adaptei, né? Eu adaptei esse funil, esse funil de entrada aqui, né? Tem um vídeo, eu já tenho um vídeo no canal que eu explico como é que eu faço esse funil, né? É de uma garrafinha de 200 ml de refrigerante, né? E eu utilizo esse funil. Esse funil aqui eu coloco na isca. Quando eu capturo a abelha e faço a transferência para a caixa ímpar, então ó, o funil que estiver lá na isca, eu pego e coloco aqui. Entendeu? Então fica muito mais fácil. Eu não preciso ficar tirando a cera, colocando aqui no buraquinho de entrada ali da caixa. Então eu só pego lá, tiro da isca e coloco aqui na caixa ímpar, tá? Então esse aqui é uma das melhorias que eu coloquei aqui. Outra coisa também, por que eu utilizo esse funil aqui? Além de proteger, né, para evitar que entre formiga, lagartixa e outros tipos de bichos, né? Isso aqui serve também, ó, essa parte interna aqui, ó, dela, serve também como pouso da abelha, né? Quando ela vem, ela pode pousar aqui e depois entra no pito de entrada, né? Se vocês observarem também nas abelhas jataí que usa
esse funilzinho de entrada, vocês vão ver que aqui, ó, ao redor, aqui na parte interna, fica bastante abelhas paradas aqui, pousadas. Essas abelhas fazem guarda, né, o pítio de entrada. Então isso aqui facilita bastante a tarefa delas de guardar o pítio de entrada. Então por isso que eu também utilizo isso aqui. É muito bom. Eu recomendo para vocês fazerem tanto na isca como utilizar nas caixas ímpares. Para me colocar esse funilzinho aqui, eu precisei adaptar aqui, ó, a tampa da garrafa PET. Então eu precisei fazer um outro furo aqui, né? E esse furo eu utilizo uma broca que nós chamamos de broca chata. Acho que dá para vocês verem daí, ó. Broca chata. Essa broca aqui ela tem 32 milímetros, tá? Só que eu tive que tirar aqui, ó. Eu tirei aqui, deixei com 30 milímetros aqui, ó. Tá? Por quê? Se eu deixar com 32, ela vai ficar muito folgada aqui. Ela não vai entrar com uma pressão. Então eu acabei tirando um pouquinho aqui, tá? Então eu pego e utilizo essa aqui para fazer esse furo aqui, ó, de 30 milímetros. Tá? Depois eu coloco aqui, passo uma colinha na madeira, uma cola branca, que não atrapalha em nada, em cheiro, em nada. Não tem problema nenhum para jataí, tá? Depois com o tempo ela seca e também acaba não saindo mais aqui. Então essa aqui também foi uma mudança que eu fiz, tá? Fiz adaptação aqui para eu poder utilizar o funil. Outra coisa também que eu fiz aqui foi essas nomenclaturas aqui, ó. J01. O que significa J01? Para mim, no meu caso, tá? J01 significa Jataí caixa 01, tá? Jataí caixa 01. Por que eu numerei? Porque eu tenho um aplicativo e lá no aplicativo eu consigo colocar esse J01, né? Então, quer dizer, eu consigo cadastrar essa caixa ímpar aqui, essa colmeia no meu aplicativo. E toda alteração que eu fizer nessa caixa aqui, eu consigo anotar lá, né? Todo o manejo que eu fizer nela, eu consigo colocar lá também. Ah, eu fiz alimentação tal dia, então eu consigo colocar no aplicativo também. Então, toda observação e toda alteração eu consigo colocar no aplicativo. Então, por isso que eu numerei aqui, ó, J01, tá? E aqui vocês vão ver um N também, tá? Esse N significa ninho, tá? E aqui vai estar também, né, o S de sobreninho, o M1 de Melgueira 1, o M2 de Melgueira 2, e aqui também tem o TC, tampa chapéu, tá? Então essa, na parte externa, foi essas melhorias que eu fiz, tá? Agora vamos falar da tampa chapéu, tá? Eu acho que a maioria das pessoas conhecem a tampa chapéu, né? Então eu recebo a tampa assim, ó, tá? Pode ver que ela se movimenta muito fácil, tá? Então para quebrar esse movimento, eu optei em fazer a tampa chapéu, tá? Eu coloquei umas madeirinhas na lateral dela, aí ela ficou assim, ó. Ela tem esse ressaltinho aqui assim, tá? E é onde faz com que ela não se movimente para nenhum dos lados, tá? Por que eu optei na tampa chapéu? É para quebrar esse movimento aqui, ó, tá? Senão eu teria que colocar um arame aqui para poder fixar a tampa. Então, para que eu não coloque o arame, então eu optei em transformar essa tampa em tampa chapéu, tá? Aqui também em cima todo mundo coloca, né, o acetato transparente, que é para visualizar a melgueira, tá? E você visualizando a melgueira, você tem a noção de como é que está a sua colmeia. Eu optei também de colocar esse plástico preto, tá?
Isso aqui é capa de encadernação. Eu compro ele avulso, né? E aí eu venho aqui e corto nas medidas. Essa capa de encadernação, ela serve para não passar claridade. Ela fica escuro. Ela não passa, não tem como passar, tá? E aí eu venho aqui, depois que eu coloquei o acetato e a capinha de encadernação, né? Esse plástico. Aí eu venho aqui e coloco a tampa chapéu. Então não tem como passar nenhum tipo de claridade aqui, tá? Deixa eu só arrumar ela aqui. Aí. Tá? Então não tem como passar nenhuma claridade. Então, basicamente, por fora e a tampa, né, são essas modificações, tá? Outra modificação que eu fiz, vou mostrar para vocês. Toda caixa ímpar vem com essas divisórias aqui, tá? Principalmente com essa aqui, ó. Essa aqui coloca-se em cima do ninho e depois coloca-se o sobreninho em cima. E aí faz uma separação, né? Eu falo que é um estrangulamento, ele acaba estrangulando o ninho. Isso é para quem faz a multiplicação da abelha jataí, tá? Como eu não faço a multiplicação da abelha jataí, tá? Eu não gosto de fazer isso, então eu não utilizo essa parte plástica, tá? Então como é que eu faço? Eu venho aqui, ó, e coloco 2 parafusos, né? Os parafusos são esses aqui. Acho que dá para vocês verem aí, ó. Ele tem 9 centímetros aqui, ó, de comprimento, né? A caixa tem 7, então ele acaba entrando na outra mais 2 centímetros. Então ele tem 9 aqui, ó, tá? E aí eu posso mexer com a caixa e ela não sai. Ela fica fixo, tá? O sobreninho fica fixo no ninho, tá? Por quê? Porque eu não utilizo isso aqui, ó. Eu não faço a multiplicação da jataí. A minha multiplicação é através de captura. Então eu coloco as iscas em local determinado e faço a captura e depois eu faço a transferência para cá, tá? Então essa aqui também foi uma modificação que eu fiz, tá? Então eu fixei o sobreninho no ninho, tá? Outra coisa também, deixa eu só colocar esse aqui. Outra mudança que eu fiz também, né? Outra melhoria foi essa telinha aqui, ó. Eu fiz essa telinha, tá? Essa telinha ela tem 1 centímetro aqui nessa largura e 1 centímetro aqui também nessa espessura, tá? Aí eu acabei fixando uns preguinhos e passei arame, trancei aqui com arame, tá? Para que serve isso aqui? Isso aqui é para dar estabilidade para o ninho, tá? Normalmente, quando nós fazemos a transferência da garrafa PET para a caixa ímpar, né, a gente coloca 4 bolinhas de cera ou faz uma base de cera e coloca o ninho para ter uma estabilidade. Então eu optei em fazer essa telinha aqui, tá? Então ela tem uma boa estabilidade aqui, ó, e ela vai ficar 1 centímetro acima do fundo da caixa. Então isso aqui também foi uma modificação que eu fiz para a caixa ímpar, tá? Então ela fica exatamente assim, ó, tá? Fica bom que o ninho ele fica 1 centímetro acima do fundo, para que não haja umidade, caso umedeça o fundo da caixa. Ele não tem contato com o fundo da caixa. E se tiver também lixo, né, que as abelhas depositam no fundo, ele não tem contato também com o ninho, tá?
Então foi essa mudança também. E o furo, vou pegar essa caixa aqui. E o furo aqui, ó, eu tive que mudar. Ele tava aqui, ó. Então eu tampei o furo, tá? Tampei aqui o furo. E aí eu fiz outro furo aqui. Eu fiz acima da telinha, tá? Então a abelha entra por cima da tela, tá? E tem como trabalhar por baixo do ninho também, porque ele fica 1 centímetro acima do fundo da caixa, tá? Isso aqui é muito bom vocês fazerem para dar estabilidade, né, para o ninho e também dar uma boa acomodação e para que não tenha contato com o fundo da caixa, tá? Então basicamente, né, além da estética, né, da padronização da estética, né, tem algumas melhorias como a tampa chapéu, né, esse funil de entrada, né, a telinha que vai no fundo da caixa, tá? Então tudo isso foi feito pensando para uma melhor manuseio, né, para que eu possa movimentar e até mesmo na hora de fazer a coleta do mel, né? Na hora de verificar se a caixa, se o enxame está bom ou não, se está forte ou não, está precisando de alimento, né? Então, essa é a padronização que eu fiz aqui, tá? Só lembrando mais uma vez que a caixa ímpar serve do jeito que está, tá? A melhoria que eu fiz foi para que eu pudesse ter um melhor manuseio aqui no meliponário, tá? Bom, eu creio que eu consegui passar para vocês algumas ideias, né? Algumas sugestões aí de melhoria, né? Espero que vocês tenham gostado, né? Não somente do vídeo, mas também das melhorias, né? Eu aconselho vocês fazerem, dá muito certo, tá? Aqui tá dando certo, não tô tendo problema nenhum, tá? Com as mudanças que eu fiz, não interfere em nada na abelha, né? Só melhora o manuseio, né? E eu espero que vocês façam aí, tá? Eu vejo melhorias, não vejo que isso vai complicar a vida de vocês, tá? Vai ficar um pouquinho meio complicado fazer as melhorias, né? Porque vai ter um pouquinho de trabalho, mas compensa, tá? Compensa fazer isso aqui. Deixa eu só lembrar aqui, ó, todas essas marcações que eu fiz aqui, ó, tá? Eu fiz com ferro de solda, tá? Eu fui queimando a madeira, né? E aí ele foi ficando conforme eu risquei. Eu utilizei uma régua com a letra e com o número. Eu risquei aqui primeiro na madeira e depois em cima do risco, do traço que eu fiz, eu fui passando ferro de solda. Então ele vai queimando e aí vai formando a letra e o número, tá? Foi dessa maneira que eu fiz. Bom, desde já eu agradeço a vocês aí que ficaram até o final do vídeo, né? Peço que se inscrevam no canal, né? Dê um joinha aí. Também se não gostou, também coloca lá. Põe o dedão lá que fala que não gostou, né? E se não gostou, deixa comentários, né? Para que a gente venha a melhorar cada vez mais aí. Não somente os vídeos, né? Mas também toda a qualidade do meliponário, né? E peço que também compartilhem o vídeo, né? Para que mais e mais pessoas venham a amar, né, a meliponicultura, né? Para que eles venham conhecer o que é a abelha sem ferrão, né? E para que eles venham também a cuidar da espécie, né? Que esse é o objetivo maior nosso aí, é não deixar com que essas espécies desapareçam com o tempo, tá? Então compartilhe com o vídeo, eu creio que muitas pessoas vão se interessar em criar as abelhas sem ferrão do Brasil, tá? Desde já eu agradeço a todos, né? Os inscritos do canal, também aqueles que utilizam o YouTube, né, para assistirem os vídeos. E eu peço que Deus
abençoe a cada um de vocês. Amém?